Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do Senhor da Cruz. Bom, hoje a devocional vai ser rápida, porque esses dois textos que a gente vai pegar são bem rapidinhos de se conversar, então não vai ficar assustado se o vídeo for curto, tá? Antes da gente ir pro texto, se inscreva no canal, por favor, vai aqui embaixo, se inscreva no canal, já aperta o joinha para você não correr risco de esquecer, tá bom? E vamos para o texto de Marcos. Bom, a gente vai ler do verso 30 até o verso 34. Então, bora para o texto. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É com um grão de mostarda, que quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Bom, a gente leu o texto sobre a parábola do grão de mostarda também porque Jesus falou por parábolas. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que o texto fala sobre Deus? Primeiro, ele já começou com duas perguntas. A que assemelharemos o reino de Deus? Essa primeira. Ou com que parábola o apresentaremos? Falou sobre a parábola do grão de mostarda, que é como um grão de mostarda, que quando é semeada é menor de todas as sementes sobre a terra. E uma vez semeada, cresce e torna maior que todas as hortaliças. O reino de Deus começa pequenininho, começou pequeno, mas depois cresce, se expande. Por exemplo, às vezes a gente vê uma plantação numa igreja. Aquela igreja começa pequenininha, aquela congregação começa pequenininha, poucos membros. E assim, e conforme vai passando o tempo, se tiver uma liderança focada nas coisas de Deus, ela vai começar a crescer, crescer, crescer. E deixa de ser uma congregação e vira uma igreja independente. E assim vai crescendo e vai crescendo. Expõe a palavra com muitas parábolas semelhantes. Fala somente em parábola para o público, para a multidão. Aqui ele fala que ele não falava sem parábolas para os ouvintes. Somente os discípulos que recebiam a explicação, a gente vê na explicação da parábola, foi quando Jesus estava junto aos 12. E os 12 perguntaram, e Jesus explicou somente para os 12. A gente vê também na parábola do joio e do trigo, que Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo para a multidão. E logo depois os discípulos vêm questionar Jesus o que significava aquela parábola, e Jesus explica para os discípulos. E ele explica em particular para os seus discípulos. O que o texto fala sobre o homem? Bom, a multidão ouvia a palavra por parábolas e os discípulos recebiam a explicação em particular. Bom, o que podemos aplicar na nossa vida? Deus faz com que a nossa fé cresça de forma maravilhosa. E Deus faz com que a sua obra cresça de uma forma maravilhosa e que nós não entendemos. Às vezes quando a gente acha que não vai crescer, por exemplo, na China você não... Antes, até um tempo atrás, nos anos de 2010, por aí, você só podia ter uma folha da Bíblia. Uma folha da Bíblia por causa do regime político do país. Eles só deixavam ter uma folha da Bíblia. Depois, com isso, a igreja no mundo inteiro começou a enviar Bíblias para as pessoas de forma escondida, óbvio. E aí depois o governo chinês liberou as Bíblias para a população. E a gente fala, meu Deus, como assim os caras deixaram? Porque isso é totalmente contra a cartilha do regime, né? Do regime político. E depois hoje, a Bíblia hoje está proibida. Hoje você não pode pregar o evangelho. Pastores que estão lá são perseguidos, são mortos, são presos. E sabe qual é a coisa mais doida?
a igreja chinesa, a missão chinesa continua crescendo dia após dia. Mais pessoas se convertem, mais o número de cristãos sobe na China. Tem tudo contra. Perseguição, prisão, morte. Morte não somente de fiéis, mas também de pessoas que levam e continuam se crescendo. E mais pessoas vão para lá sendo missionárias, mais pessoas enviam Bíblias, mais pessoas enviam conhecimento teológico para lá. Esse é o resumo da parábola. Essa é uma parte prática da parábola do grão de mostarda. Bom, coloque nos comentários o que mais você viu no texto. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima devocional.